Quando um estudante de 16 anos corre para o carro após a escola, ninguém espera que ele suma por 6 horas. Quando descobrem seu destino, detalhes chocantes levam a cidade a protestos furiosos. Este é o desfecho fatal da morte de Kyle Plush. Era apenas mais um dia na Seven Hills High School para Mameuriwisca, a maioria dos adolescentes que estavam terminando o dia. As atividades extracurriculares começavam, e para alguns, isso incluía uma partida de tênis até o início da noite. Kyle Plush estava animado para a sua partida e ansioso para ficar depois e assistir aos seus amigos jogarem. Às 3 horas, após o fim das aulas, Kyle foi ao carro, trocar de sapatos e pegar o equipamento de tênis. Ele cursava o 2º ano, e sua vaga ficava no estacionamento dos alunos do 2º ano, ao lado do brechó da escola. Essa era uma oportunidade incomum de arrecadação de fundos para ir à escola, onde as pessoas doavam roupas e utensílios domésticos que depois eram vendidos para beneficiar o transporte escolar e os esportes. Kyle pulou no banco da frente da Honda Odyssey 2004. Ele deixou a mochila no banco do passageiro e pegou o equipamento no porta-malas. Ele passou pela 2ª fileira e se arrastou na 3ª para pegar seu tênis. Ele não sabia que o banco não estava travado, porque o step, apoiado entre os bancos da 2ª fileira, impedia o encaixe do banco da 3ª fileira no fecho. Nesse momento, ele enfrentou uma emergência realmente inacreditável quando o banco virou para trás contra o vidro traseiro. Num movimento rápido, o banco longo pressionou o corpo dele contra a tampa traseira. Os braços dele ficaram presos no vidro e as mãos não ajudavam a se soltar. O banco de 36 quilos pressionava o peito dele, e cada respiração exigia músculos pouco usados normalmente. Kyle estava em pânico. Ele tinha constituição leve, pesava 53 quilos e media 1,58 metros. No início da vida, ele sofreu uma lesão na medula espinhal, o que deixou desafios físicos que limitavam sua força para se libertar. Incrivelmente, o peso do próprio corpo dele pressionava o assento firmemente contra o vidro e ele não tinha absolutamente nenhuma alavanca para mover o assento de volta à posição vertical. Ele começou a usar as pernas para chutar e arrastar contra o teto, tentando conseguir espaço suficiente para liberar um dos braços. Esse esforço simplesmente não estava funcionando. Kyle ficou arrasado ao saber que seu celular estava perto, mas não conseguia dobrar os braços para pegá-lo e ligar. Mas Kyle era engenhoso. Ele pensou em chamar a Siri por comando de voz, caso conseguisse gritar alto para o celular reconhecê-lo. Ele pediu para a Siri ligar para o 91. Eram 3,14 e Kyle logo começou a detalhar sua situação. O telefone não estava perto da cabeça dele, então ele não fazia ideia se alguém realmente tinha atendido. Ele falava sem responder diretamente ao operador. Ele informou primeiro que estava preso em sua van na Seven Hills High School. Cincinnati 91, qual é o endereço da sua emergência? Cincinnati 91. O estacionamento das 7 Colinas, qual deles? Onde você está? Alô? Alô? Onde você está? Alô? Após 3 minutos de vai e vem, a ligação caiu. Kyle lutou e se debateu, mas o assento não se mexeu. Ele só esperava que a polícia tivesse informações suficientes para achá-lo a tempo. Ele já estava nessa posição há 5 minutos, claramente em uma luta de vida ou morte. Cada minuto era excruciante.
Ele precisava concentrar sua energia apenas em respirar, porque seus pulmões tinham um movimento muito limitado. Tente respirar sem expandir o peito, e verá que o pouco ar movimentado não é suficiente para garantir oxigênio para sobreviver. Ele sabia que corria grande risco de morrer e não ouvia nenhuma sirene se aproximando. Ele estava desesperado por ajuda, mas infelizmente não havia ninguém por perto no estacionamento naquele momento. A van dele estava de ré na vaga, então, de longe, ninguém veria seu corpo na janela. Às 3h35, Caio fez outra ligação para o 190 usando a Siri. Já haviam se passado mais de 20 minutos nessa posição devastadora. Ele falou com dificuldade, mas descreveu a marca, modelo e cor da van. Ele repetiu sua localização e disse que estava quase morrendo. Ele pediu ao operador que avisasse sua mãe que a amava, caso morresse, pois não aguentaria muito tempo. Provavelmente não tenho muito tempo para dizer à minha mãe que eu a amo caso eu morra. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Estou presa dentro da minha van Honda Odyssey dourada no estacionamento Southport de Seven Hills, Hillstep. Envie policiais imediatamente. Estou quase morta. Para o operador, essa declaração já deveria ter aumentado a gravidade da emergência. Caio não conseguia ouvir nada do outro lado da ligação, mas ele só podia ter fé de que estavam enviando ajuda imediatamente. O que Caio não sabia era que eles não entenderam a emergência que ele estava enfrentando e ninguém viria ajudá-lo. Recentemente, o centro de chamadas 91 em Cincinnati, Ohio, enfrentou vários problemas preocupantes. Por causa da obra, o call center foi movido para fora do prédio e as ligações ficaram mais difíceis de ouvir. O sistema de computador não parecia estar funcionando corretamente e o software Computer Aided Dispatch frequentemente travava quando o operador tentava inserir os detalhes das chamadas para enviar à polícia ou aos bombeiros. O sistema Computer Aided Dispatch era um despacho assistido por computador, permitindo aos atendentes enviar detalhes das chamadas ao despachante. O despachante encaminhava a chamada para a polícia ou bombeiros. Enquanto o atendente continuava coletando informações, a polícia já podia começar a se dirigir ao local. Tudo o que fosse inserido no sistema seria transmitido aos policiais, para que eles estivessem bem informados quando chegassem ao local. Stephanie Mag atendeu a ligação às 3h14, em 10 de abril de 2018. Uma mensagem automática era reproduzida nos primeiros segundos quando uma ligação era atendida e a pessoa que ligava falava por cima da mensagem. Stephanie não ouvia bem quem ligava, então seguiu perguntando sobre o local e o tipo da emergência. Pelo que entendeu, parecia uma mulher mais velha pedindo ajuda, dizendo estar presa no carro no estacionamento da escola. Mesmo fazendo várias perguntas, quem ligava não parecia ouvi-la. Ela tinha certeza de que alguém estava preso ou encurralado, mas não estava alarmada quanto ao nível de perigo. Após 3 minutos, ouvindo o pedido de ajuda, a ligação caiu. Stephanie retornou a ligação, mas só caiu na caixa postal de um garoto chamado Kyle. Eles duvidaram se era brincadeira, mas ela tinha dados mostrando que a ligação veio da Seven Hills High School. Inexplicavelmente, ela esperou mais 4 minutos para começar a inserir as informações no sistema Computer Aided Dispatch para alertar os despachantes de que ajuda era necessária. Ela tinha a opção de como marcar a chamada. Em um caso, ela poderia identificá-la como um pedido de resgate, onde tanto a polícia quanto os bombeiros seriam enviados ao local, ou ela poderia classificá-la como problema desconhecido, para que a polícia fosse até lá verificar. Ela escolheu a segunda opção. Esse foi o erro crucial. Kyle
ligou para o 91 às 3h14 e só às 3h21 o primeiro despacho foi enviado. E ela registrou como problema desconhecido, informando que uma mulher estava presa em sua van no estacionamento de Seven Hills com anotação desconhecida de fase 2. Depois detalhou melhor a localização, possivelmente no estacionamento da loja de usados. Kyle repetiu ao menos 17 vezes que precisava muito de ajuda e que morreria em breve. Batidas eram audíveis na ligação e ele aparentava sofrimento. Mas Stephanie não incluiu nenhuma dessas informações em suas anotações, mesmo que outros 2 atendentes tenham ouvido a ligação e escutado Kyle dizer: "Me ajude, eu vou morrer." Oficiais Osborne e Brasil foram chamados para a ocorrência. Os oficiais pensaram que uma senhora trancou as portas ou que era um contratempo fácil de resolver. Eles chegaram à escola Sete Colinas às 15h26, 5 minutos após o chamado e ativaram as câmeras corporais. Eles foram pela rua principal até o estacionamento do brechó. Eles atravessaram uma fileira de carros e seguiram para outra área do estacionamento. Eles não tinham certeza do que exatamente o estavam procurando, mas tentaram encontrar uma van com uma mulher dentro. Eles não viram nada e não perceberam a gravidade da emergência. Policiais ouviam música e almoçavam. Devem ter pensado que a mulher abriu as portas e tudo se resolveu. Eles perguntaram ao agente de trânsito se viu algo em comum, mas ele não viu. Sem sair do carro, encerraram a ocorrência às 3h37, só 11 minutos após a chegada. Acharam que a ligação era provavelmente uma brincadeira. Não vejo ninguém. O que eu não imagino que eu veria. Com as informações que tinham, não havia motivo para alarme excessivo. O que eles não sabiam era que Caio, naquele momento, ligava novamente para o 911 implorando por socorro. Às 3h35, Caio já lutava há mais de 20 minutos para se libertar, sem sinal de resgate. Ele ligou para o 911 de novo pela Siri e outro atendente atendeu. Amber Smith ouviu alguém pedindo ajuda no estacionamento de Sete Colinas. Amber estava tendo dificuldade para ouvir a pessoa que ligava, então, em uma ação completamente inexplicável, ela ativou a função teletipo. Era um sistema para pessoas com deficiência auditiva, permitindo usar teclas para compartilhar informações de emergência. Eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Você está dizendo... Desculpe, espera. Me desculpe. Ao ativar essa função, o volume da chamada caiu 75%. Amber admite que sabia que isso aconteceria. Ela considerou a ligação silenciosa, apesar de ouvir o pedido de ajuda no começo. Durante os 3 minutos em que esteve com Kyle na linha, ela realmente não conseguia ouvir o volume baixo das informações que ele estava transmitindo. Ela encerrou a ligação e ouviu ele dizer: "Ei, Siri", ao desligar. Hey, Siri. Ei, Siri. Hey, Siri. Hey, Siri. Hey, Siri. Não era uma ligação silenciosa de alguém com deficiência auditiva. Alguém pediu ajuda e ficou 3 minutos na linha implorando socorro. Então, o que Amber fez depois de desligar a ligação? Nada. O sistema Computer Aided Dispatch estava travado, então ela não conseguiu inserir as informações diretamente. Se travasse, deveria avisar um supervisor para inserir manualmente. Mas ela não avisou ninguém. Mesmo sendo prática padrão, ela não reproduz a gravação crucial da ligação de 3 minutos para ouvir o que ele poderia ter dito. Ela sabia da ligação anterior dessa pessoa minutos antes, mas não avisou ao atendente que ligaram novamente.
Os despachantes desconheciam a segunda ligação. Ela simplesmente não fez nada. Naquele momento, os policiais deixavam o estacionamento da escola, finalizando a ocorrência. Kyle estava começando a desmaiar, mas ainda tentava desesperadamente pedir ajuda. Nos 5 minutos seguintes, ele tentou usar a Siri para ligar para a família, mas não conseguiu. No item 3.4, o policial no trânsito estranhou a anotação de fase 2 ao ver as informações da chamada. Ele ligou para saber o que era a fase 2. Eles informaram que era um código para indicar que havia informações de localização razoavelmente precisas, detectadas pelo sistema de posicionamento global. Isso significava que as coordenadas de sistema de posicionamento global estavam disponíveis para marcar a localização da pessoa que ligou e eram razoavelmente precisas. Infelizmente, os policiais estavam completamente alheios ao significado de fase 2 e nenhum deles se preocupou em perguntar. Após a explicação da atendente, ela não forneceu a localização por sistema de posicionamento global do incidente. O policial de trânsito saiu do campus. Ninguém foi até o local das coordenadas de sistema de posicionamento global fornecidas pelo sistema. Um marcador colocado neste endereço fica a apenas algumas vagas de estacionamento do local onde está a van do Kyle. Não se sabe por quanto tempo Kyle ainda tentou se soltar, mas as tentativas de chamar a Siri cessaram às 3h43, meia hora após ele ficar preso. Os pais de Kyle se preocuparam quando ele não voltou após as 7 da noite. Jill, mãe dele, ligou e checou o Life 360. Ficou claro que o celular dele estava no carro, provavelmente na mochila, na escola. Ela ligou para outro amigo, que disse para não se preocupar, pois os jovens gostam de assistir aos jogos uns dos outros. Após cerca de 1 hora, o pai de Kyle, Ron, foi à escola para verificar se estava tudo bem. Ele chegou e viu a van de Kyle estacionada de ré na vaga dele no estacionamento dos alunos do 2º ano. Todos os outros já tinham ido embora. Era quase 9 da noite. Ele temeu que Kyle tivesse sido sequestrado, pois o carro e o celular ainda estavam lá. Ele olhou na frente e viu a raquete de tênis e a mochila do Kyle. Ao virar a cabeça, ele viu um horror inimaginável para qualquer pai. Após receber ajuda de um funcionário da escola, eles retiraram Kyle e tentaram reanimá-lo com reanimação cardiopulmonar. Tragicamente, ele já havia partido. Após uma ligação ao 911 às 9 da noite, pedindo ajuda, as 3 chamadas foram reunidas para esclarecer o ocorrido. A segunda ligação que Kyle fez continha todas as informações necessárias para salvar sua vida. Se Amber Smith tivesse ouvido de novo a ligação, perceberia que ele pedia ajuda e sabia que estava morrendo. Ele disse que estava preso em sua van Honda Odyssey dourada no estacionamento da escola. Após a morte de Kyle, investigações foram realizadas pela cidade. Concluíram que policiais e operadores de emergência não tiveram má conduta. Parecia um desfecho irreal. Cincinnati ficou indignada, pois havia ações possíveis para melhorar o sistema. Já se sabia há muito tempo que havia problemas claros em como o centro de chamadas de emergência vinha sendo administrado ao longo dos anos. A família de Kyle processou a cidade e recebeu um acordo de $6 milhões. Mais importante ainda, eles lutaram para que fossem feitas mudanças na forma como as chamadas são despachadas, nas regras e exigências de treinamento e na implementação de mapeamento automático por sistema de posicionamento global nos carros dos policiais para ajudar a localizar a origem das chamadas. Jill e Ron Plush criaram uma fundação em homenagem a Kyle para promover tecnologia, voluntariado e bem-estar para socorristas e operadores de chamadas.